ascensão digital, a mudança na forma com que as pessoas consomem conteúdo e o excesso de informação são algumas características que a gente vê nessa nova era da comunicação. Hoje aqui no Fala Mais, a gente recebe o Jean Kojikovski, que é CMO do Grupo Suno, que é uma empresa que tem como foco fornecer as melhores soluções para um público interessado no mercado financeiro. E hoje aqui no Fala Mais, a gente está recebendo Jean Kojikovski, porque olha que sobrenome difícil, CMO do Grupo Suno, que é uma empresa que oferece as melhores soluções para quem se interessa por assuntos relacionados ao mercado financeiro. Certo, Jean? É isso, certo. Obrigada, viu, por participar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Obrigado você pelo convite, por estar aqui. Jean, a gente se conhece há, bastante tempo, mas acho que até para começar, Jean... Melhor nem entregar quanto tempo. Ainda bem que a gente tem uma carinha que engana bem. Colágeno tá em dia. Jean, acho que você tem uma trajetória, né, do jornalista atrás do balcão para a posição que você tem hoje, que a gente vai falar mais para frente, mas bem interessante e que não, é comum, mas não tanto até no nosso mercado. Passou por SBT, Globo, Veja, fez uma carreira super positiva na Exame, né? Acho que cobrindo negócios antes de você ir para a Suno. E que eu acho que seria interessante você compartilhar com o nosso público, até para você entender, assim, 50% hoje do nosso ouvinte é do mercado de comunicação e 50% é founder, empreendedor, que se interessa também pelo assunto. Então, conta pra gente um pouco dessa tua viradinha de chave, né? Como que foi essa virada de chave? Como que você chegou nessa oportunidade que você tem hoje? E, além disso, né, acho que é legal até falar um pouco desses degraus que você teve dentro da própria Suno. Legal. Eu fiz a minha carreira, a maior parte dela na Exame, né? Então, eu cobria negócios, trabalhei um pouco com política lá, cobri um pouco de tudo, eu gostava de estar em diferentes áreas. A gente enchia tanto seu saco lá, né? Mas é normal, né? O dia a dia da profissão não é encher o saco, a gente faz parte dessa parceria com a assessoria. E aí como você sabe, eu falava com muitos empreendedores, né? Eu passei 4 anos lá e falando com muitos empreendedores e foi um período de efervescência no mercado de startups no Brasil. Pô, tinha várias coisas rolando, enfim, desde dos apps de mobilidade que começaram a existir. Acho que a gente tá falando de 6 anos atrás, né? A mais, porque eu comecei lá em 2014, então quase 10 anos. Pô, tá. Então eu fiquei lá entre 14 e 18. E aí, nesses 4 anos que eu fiquei lá, acho que muita coisa aconteceu no mercado de tecnologia no Brasil, muita coisa floresceu. E o dia a dia como jornalista de negócios, eu falava com o empreendedor, assim, várias vezes ao dia, almoçava com empreendedores diferentes, founders, etc. Talvez 3, 4 vezes na semana, tomava café, enfim. Uma rotina muito mais de conhecer gente para poder tirar pautas dali. E com o tempo eu fui, e isso é até engraçado de falar, eu fui percebendo que as pessoas empreendiam com uma paixão tão grande. Pode parecer meio storytelling isso, mas não é. As pessoas tinham uma paixão tão grande no que faziam, assim, em construir algo novo, construir algo diferente, que eu ficava, caramba, deve ser legal ter uma iniciativa nova, né? Fazer algo, tirar algo do zero do papel e começar um negócio que impacta a vida de muita gente, às vezes milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, além de ter, obviamente, um time, de ter funcionários, etc. Eu passei alguns anos pensando sobre isso, eu acho que talvez na metade da minha carreira ali na Exame eu olhava e comecei a achar isso legal, e aí eu fiquei com esse comichão, digamos assim, né, de aquela pulga atrás da orelha. Pô, deve ser muito legal, quem sabe em algum momento eu faço essa transição. E na época eu via muitos colegas fazendo transição meio que por necessidade / cansaço. Tá. O trabalho na redação é muito cansativo, assim, né? É um negócio... quem é de fora talvez não tenha noção do quanto você trabalha ali dentro, enfim, Totalmente. É super difícil. E eu via muitos colegas fazendo essa transição por isso, mas eu não estava nesse momento, eu não estava cansado, enfim, eu ainda gostava, eu amo jornalismo ainda, acho que é uma profissão super nobre. Mas aí, nessa vida de conhecer vários empreendedores, em algum momento comecei a receber convites para atuar em alguns negócios diferentes. Algumas pessoas me convidaram e tal, não achava tanto que fazia sentido em alguns momentos. E aí, nisso eu conheci o Thiago Reis, que é o fundador do Grupo Suno, lá no começo, quando estava começando, então tinha 0 pessoas, era ele mesmo, assim. E aí a gente conversou algumas vezes, porque era um negócio que estava começando, um negócio de casas de análise de investimentos aqui no Brasil.
E aí ele um dia me chamou, me contou uma história, eu não entendi nada, porque eu tinha uma visão muito de jornalista. Ele falou, não, a gente precisa trabalhar com conteúdo, o conteúdo é o futuro, as pessoas olham muito para o lado de mídia paga, e ele, como um analista de investimentos, ele sentou, me mostrou, e eu gostava de investimentos porque eu trabalhava no Exame, mas eu não era um analista. Mostrou o balanço do Facebook e falou, olha isso aqui. Aí mostrou que o Facebook na América Latina, né, que eles tratam como o resto do mundo, América Latina e etc., algumas outras partes do mundo, o custo o quanto eles tinham de receita por usuário, ou seja, por pessoa que usava o Facebook, era muito menor do que no restante do mundo, ou seja, Estados Unidos e Europa, obviamente, lideram isso, mas que em algum momento esse gap ia fechar e que a cada trimestre a receita que eles tinham por usuário aumentava, ou seja, o lead ia ser cada vez mais caro. Então lá atrás ele já pensou, cara, conteúdo é o futuro, que era uma visão super inovadora, só que a primeira vez que ele me contou isso eu não entendi nada. Aí ele me chamou uma segunda vez para conversar, e aí quando ele falou, o storytelling dele me convenceu de que, cara, eu acho que eu consigo ajudar nisso com a minha experiência como jornalista. Totalmente. E eu entrei lá como para cuidar da área de conteúdo e, na verdade, fazia um pouco de tudo, porque tinha 4 pessoas na empresa, então... No início principalmente de startup, empresas muito novas, assim, a gente faz de tudo, Não, né? de tudo. A gente ficou algumas vezes até de madrugada, trabalhando lá, de pedir pizza e limpar as coisas até, enfim, tudo. Um pouco de tudo a gente fazia. E no dia a dia também, né? Enfim, de comprar o computador que vai trabalhar, e depois, obviamente, a gente foi se estruturando. Mas, enfim, aí eu fiz essa migração em 2018 para virar a pessoa que ia trabalhar conteúdo e um pouco de outras coisas lá. E acho que a gente pegou um vento super favorável do mercado e foi muito competente em algumas coisas também, acho que principalmente por causa dos sócios. Como você se preparou? Porque assim, né, é aquilo, você manja, né, mandava muito bem, né, no trabalho que você fazia lá na Exame, entrando na Suno, onde você entrou para olhar para SEO e para fazer 50 milhões de outras coisas, né? A gente, como jornalista, tem uma habilidade muito natural de contar história e ver, né, o que a gente pode trazer numa história de ponto alto. Isso a gente, né? Você Sim, tem super, isso super. natural. Acho que é treinado para isso, né? E como que você começou a se preparar para sentar nessas várias outras cadeiras que você ainda não tinha acesso, assim, sabe? Eu entrei na Suno ainda sem saber nada de SEO, que foi a primeira coisa que eu fui fazer. Tá. Aí a gente... E isso foi super legal, porque o Thiago, como fundador da empresa, comprou essa ideia. Ele falou, você se vira... Você quer estar aqui, então beleza, agora você vai estudar? É isso. E a gente tinha um bom consultor que me ajudou muito, 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 e eu estudei demais, assim. E eu pegava todas as referências de fora. Então, quem fazia bem SEO... Cara, eu passei algum tempo dedicando uma parte do meu dia grande a entender como isso funcionava no mundo e o que era importante. Então, a gente fui para feiras lá fora, logo em 2018, 2019, feiras que pouquíssima gente daqui do Brasil ou ninguém ia. Legal. Então, passei um tempo rodando, algumas semanas rodando nos Estados Unidos em 1 ou 2 feiras que eram importantes e, enfim, fui descobrindo coisas, ferramentas que ainda não se falava aqui e tal. E estudei muito sobre o assunto. E aí eu acho que o fato de conviver muito com empreendedores na minha fase anterior fez com que eu entendesse que tudo bem, eu tenho que focar, eu tenho que ser um especialista nisso, mas na verdade o que eu tenho que fazer aqui é resolver problemas. O nosso problema a gente quer ser super relevante em conteúdo. Como a gente vai fazer isso? E aí eu criei processos e meios que fizessem com que não dependesse de mim a gente conseguir escalar em conteúdo. Então, às vezes por meio de freelancers, às vezes por meio de crescer o time, eu fui montando uma lógica de área de conteúdo funcionar sozinha lá. E foi a primeira área que a gente estruturou no marketing da Suno. A gente vai ter outras coisas um tempo depois. Então, era super legal porque as coisas que a gente fazia lá no começo de 2018, textos ou ferramentas que a gente criou e etc., até hoje são, assim, estão super bem posicionadas, etc. A gente hoje tem... agora mudou, né, o Analytics, mas a gente tinha... E agora não mostra mais sessões, mas a gente até mês retrasado, que a gente estava olhando, tinha 14 milhões, 15 milhões de sessões em todos os sites do grupo. E, sei lá, uma parte extremamente relevante disso era por meio dos mecanismos de busca, e principalmente o Google. Uau. Então, e aí a lógica era a gente criou isso, né? Criou essa lógica de conteúdo e de distribuição, que foi o que fortaleceu o crescimento da empresa lá no começo. Não, vocês, essa questão, acho que hoje até poucas empresas eu penso e que mandam tão bem conteúdo assim como vocês, né? A base. E aí, nos últimos 3 anos, né? 20, 21 ali,
muita empresa, né, muita marca começou a entender que elas precisavam olhar com um pouco mais de estratégia para conteúdo, então a gente consegue ver bastante, né, o que era uma empresa antes de 2020, depois de 2020, em todas as frentes relacionadas a conteúdo, seja, né, qual plataforma a preferir. Como que você enxerga assim, esse paralelo, sabe? Porque vocês começaram antes disso, eu acho né? que a gente... E mudou muita coisa nesses últimos 3. Então, já tem essa sacada que eu acabei de entender do Thiago, né? Analisando e entendendo o futuro, mas colocando em prática realmente anos atrás, quando ninguém via, né? Eu acho que a gente não tinha dinheiro no começo, né? E aí, o empreendedor sabe disso, quando você não tem dinheiro, você tem que dar um jeito de... E acho que foi um pouco isso que obrigou a gente a ir pro conteúdo. Cara, a gente não consegue competir nesse mercado se a gente for fazer mídia... Tá, foi necessidade, não tão estratégia. Não, eu acho que foi um mix das duas coisas. Porque, assim, até hoje eu falo isso pra ele, genial isso de olhar e falar... Hoje todo mundo fala, não, vai ser cada vez mais caro, etc. Mas há 6 anos não era um negócio comum. Exato. Então, tem esse ponto de ser, eu achar genial ele ter entendido que quanto antes ele entrasse, antes a gente se posicionava, e aí foi assim que eu entrei nessa história, e antes a gente se posicionando como conteúdo, e aí depois também por meio de redes sociais, mais influência a gente conseguiria ter, então isso foi super legal. E depois, acho que aí o mundo começou a olhar para isso, eu falo mundo de empreendedores e de marketing de conteúdo em geral. Tem um ponto importante que é quem chega antes bebe água limpa. Então, acho que até hoje a gente é beneficiado por ter visto isso talvez alguns meses ou alguns anos antes do mercado em geral. Então, é muito difícil e até por isso que hoje eu tenho mais segurança de falar um pouco dessa estratégia, porque não é simples de replicar no que é de fato importante para a gente lá. Eu acho que o mercado entendeu que isso que a gente está falando, que, cara, não dá para depender só de uma fonte de interesse, uma fonte de leads, etc. Sim. Por mais que ela seja super confiável e perene, não tem muito como você depender somente disso e estruturar um negócio grande com isso. Claro que se é um lifestyle business, tudo bem, você faz campanhas e tem uma equipe pequena, etc. Mas quando você quer estruturar um grupo, e um grupo precisa de previsibilidade de receita, de previsibilidade de clientes, etc., você não pode depender de um canal. Então, acho que a nossa lógica sempre foi ampliar os canais e eu acho que em algum momento o mercado entendeu que é super importante ter diferentes canais. E talvez quem chegou um pouco antes nisso acabou sendo beneficiado. Saindo até um pouco do nosso script aqui, né? Como que vocês medem o sucesso dos canais, assim? É algo que... Como que vocês fazem? Né? Para entender, canal A, B, C, que a gente coloca conteúdo X, Y, Z, quem que vem, qual que é a qualidade desse lead, como que a gente converte. Isso vocês têm muito na mão já, né? É uma coisa... basicamente pela lógica do funil. Então, a gente vai entendendo como como o lead que vem por ali vai se comportar no funil. Mas eu acho que uma coisa que a gente desenvolveu que é super legal e que eu acho que não é uma novidade mais no mercado, mas a gente desenvolveu lá atrás, era entender a jornada completa do lead ao longo de muito tempo. Então, não semanas, não era aquela campanha. É entender que o lead que eventualmente virou pela primeira vez um interessado no nosso conteúdo em 2018, pode ter convertido em 2020, depois de depois de ter uma jornada com diversos outros conteúdos. Isso, obviamente, ajuda você a otimizar o funil. Então, acho que foi um pouco essa nossa metodologia de entender como os canais influenciavam no nosso dia a dia. Obviamente, orgânico e redes sociais são os melhores canais em termos de conversão. Então, acho que nisso a gente acertou também um pouco lá atrás, porque a gente escolheu canais que são difíceis, mas são mais difíceis de se trabalhar, porque tomam mais tempo para você começar a ver resultado. Mas uma vez que você vê o resultado, eles são mais perenes e mais baratos. Então, acho que isso... Assim, você falou que hoje não é novidade, assim, mas eu acredito que mesmo não sendo uma novidade, tem muita empresa que esquece que tem que olhar a longo prazo e faz tudo muito de forma imediata, né? Imediatista. Então, é um problema, né? Porque ela vai querer fazer hoje para colher frutos amanhã e ela, às vezes, não vai ver esse fruto colhendo, né? Nascendo amanhã. Então, esse ainda... Eu acredito que seja um problema muito grande que a gente tem ainda, sabe? Eu acho que a visão imediatista, sim, é um problema. Tudo relacionado à comunicação que é imediatista não vai funcionar, cara. Exato. O que eu quis dizer que não é tão novidade é entender a jornada do lead, de forma mais completa. Mas, de fato, acho que aí depende muito da visão do empreendedor ou da pessoa que está investindo nisso. Eu acho que um modelo próximo do melhor de se fazer é
Obviamente, você tem que trazer receita no mês seguinte. Se você não fizer isso, você não consegue sobreviver. Mas ter uma visão de fluxo de receita ou fluxo de caixa de curto prazo e investimento de longo prazo. Comunicação é investimento. Muitas vezes a gente deixa investimento de lado. Mas quando você deixa investimento de lado, no longo prazo isso vai cobrar o preço. E a mesma coisa é com investimento na vida pessoal, para fazer um paralelo com o que a gente trabalha. Se você deixa de investir quando você é jovem, quando você estiver com uma idade mais avançada, você não vai ter a carteira que você esperaria, nem o rendimento ou os dividendos que você gostaria de ter naquele momento. Faz parte. Como empreendedor, eu acho que é algo parecido, assim. Você tem que investir no seu negócio para colher os frutos, às vezes depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Como que está estruturado o time de vocês hoje, de comunicação? A gente tem um time de marketing que é relativamente grande. Eu acho que são cerca de... Contando com o time de vendas, que está dentro também da minha área, são 70 pessoas, ou por volta de 70 pessoas. Temos uma área de conteúdo muito forte, que trabalha com assessoria de imprensa, trabalha com os nossos sites de conteúdo, porque a gente tem bastante sites de conteúdo, temos sites de notícias, então uma área de jornalismo aqui embaixo, que ficou bastante apartada da lógica restante, porque eu acho que o jornalismo é apartado, mas que a audiência é interessante para a gente. Então, a área de conteúdo cuida... E tem uma pequena área de mídia, que vende mídia nos nossos sites também, que está ganhando relevância. Temos área de marketing, que aí, enfim, são basicamente os canais de marketing e campanhas. Então, desde tráfego até CRM, que a gente trata como marketing lá, por causa de e-mail marketing, etc. E as áreas que fazem as campanhas do dia a dia ficam em marketing. E uma área de vendas, que é menor, que a gente está escalando, que são vendas principalmente de produtos de ticket um pouco mais alto, que a gente faz de forma ativa. E tem muita gente da área que era do outro lado do balcão ali, de redação, que tá com você e que... Tem, super. Outro dia eu tava até olhando para isso. Cara, tem muito jornalista comigo. Porque eu tava até pensando, né? Os jornalistas, eles geralmente, quando tá na redação e tem uma formação que não é uma formação tão empreendedora e não é tão voltada ao mundo corporativo, a entender de processos, a entender de planejamento estratégico, etc. Por outro lado, são pessoas que naturalmente são curiosas, que naturalmente são bem preparadas, que naturalmente conseguem criar bons storytellings, e assim, não só marketing é storytelling, tudo na vida tem algum storytelling por trás. Então, em algum momento eu lembro de algum tempo atrás ter visto, eu estava contratando assim 3 contratações seguidas de jornalistas, 4 de jornalistas. Então, falando da área, hoje eu tenho 2 diretores comigo de conteúdo e de marketing que são jornalistas de formação, assim, enfim, hoje já conteúdo é muito mais. Veículos. Exato. E marketing também é uma diretora e que é jornalista de formação. E na equipe, além, obviamente, da área de jornalismo que a gente tem que é grande, tem alguns jornalistas, assim, tipo, alguns gerentes. Tinha uma gerente que saiu há pouco, que era super relevante, que era jornalista, tem bastante gente. E eu acho que porque tem umas características que eu gosto muito, que é essa lógica da curiosidade, etc. E ao mesmo tempo que, a partir do momento que consegue entender a lógica corporativa, a lógica de planejamento estratégico, de criar processos para as coisas acontecerem, de trabalhar por meio de indicadores. É o direcionamento certo, né? Exato. É o que falta muito quando a gente estuda na faculdade, né? A gente não tem essa visão. Exato. E aí, a partir do momento que essa visão, que a pessoa consegue entender isso, aí acho que virou um profissional muito multitasking, assim, para usar uma palavra que se usava para jornalistas há 10 anos. Vira um profissional que, faz muita coisa. Talvez não seja a melhor pessoa de Excel, tudo bem, mas o ferramental a gente vai trabalhar de outras formas. Mas eu acho que o que importa é que que as pessoas consigam ter visão e conseguir chegar nessa visão. Eu acho que isso é o que o jornalista consegue fazer. Completamente. O senhor também é um influenciador, né? Começou, né, a produzir conteúdo nas suas redes, muito forte, Instagram, Sim. Né? E quando que você entendeu que essa era uma necessidade, né, para o seu cargo, né, para se aproximar do seu público, gerar essa conexão, gerar essa autoridade por meio das suas redes sociais, representando a marca também, Sim. né? Como que isso começou, né? Eu acho que lá atrás, quando a gente criou a nossa estratégia de conteúdo, a gente tinha uma visão de super importante a gente ter conteúdo, textos, né, de SEO, ranqueamento, ferramentas, etc. E do outro lado, a gente tinha uma visão de que influência era importante, então...
O Thiago sempre foi muito presente, né? Eu lembro muito dele. Assim. E aí isso surgiu de estratégia, assim, a gente debatia muito isso e, temos duas frentes que são super importantes e são, enfim, dentro da lógica que eu falei antes, elas são super relevantes. E aí a gente começou a criar, enfim, estratégias para vários influenciadores que a gente tem hoje no grupo Suno, além dos próprios canais da Suno, a gente tem o Thiago, tem o professor Baroni que fala... Conheço. Fundos imobiliários, eu acho ele a grande pessoa do país para falar sobre isso, assim, ele é uma pessoa incrível e é um grande influenciador, e a gente tem outras pessoas do grupo que também são super... a gente traçou estratégias e construiu como influenciadores. Só um parêntese, então. Como que vocês fizeram essa seleção de, olha, os temas que nós vamos falar são esses e essa pessoa representa esse tema, aquela. Como que vocês fizeram isso? Foi assim? Bastante natural, eu acho. Ou foi natural, né? Foi bastante natural, porque a gente tinha uns especialistas naquela área. No caso de vocês, funciona bem. E aí, eu acho que a gente fez... No nosso caso, a gente tinha os especialistas e a gente basicamente definiu os especialistas de a linha editorial de cada um. Aí tem alguns que são mais ativos, outros o time precisa ser mais ativo, mas acabou funcionando bem assim. Obviamente que... E aí eu acho que isso vale muito para os empreendedores que ouvem. Quanto mais ativo o especialista mais a rede social vai ser a cara dele e mais ela vai decolar. É muito difícil uma rede social. E hoje é mais difícil ainda. Há 5 anos era difícil. Hoje é mais difícil ainda uma rede social que a pessoa não é ativa. Total. Não tem a cara da pessoa, ela decolar. E aí, falando sobre o meu caso, em algum momento a gente criou uma área de notícias. Eu não cuidava mais, não estava mais no dia a dia de notícias, mas eu ainda tinha minha formação de jornalista, eu gostava de falar sobre isso. E eu comecei meio que naturalmente a falar sobre, e de repente... No meu caso, acho que foi o único que não foi planejado, assim. Tipo, tinha uma oportunidade, eu gostava de falar sobre, até porque me forçava a acompanhar notícias. Eu, como todo jornalista, sou viciado em notícias, né, de informação. Então, foi meio natural. E aí acabou acontecendo. E aí, por um tempo, eu parei completamente, porque aí, eu assumi novos desafios e etc. E aí o tempo ficou escasso, eu parei. E aí, nos últimos tempos, eu comecei a ser chamado bastante para participar para fazer palestras, para participar de podcasts, etc. E na maioria das vezes falando sobre empreendedorismo. Empreendedorismo, gestão, marketing, menos uma visão de notícias do mercado financeiro. E aí... Também é uma viradinha de chave, né? Total. E aí eu pensei, de repente eu posso voltar com a rede produzindo conteúdo sobre isso. E eu tô tentando voltar, o tempo ainda é escasso, mas eu acho que hoje eu posso ser mais útil e ter conteúdos mais inteligentes do que sobre notícias do mercado financeiro, que eu não acompanho mais tão de perto como há alguns anos, falando sobre gestão, marketing digital, empreendedorismo e etc. E como que vocês pensaram? Porque tem muita gente, né, que até que a gente trabalha, que tem muita dúvida em relação a... Putz, eu não gosto de aparecer no Instagram, mas eu quero meu LinkedIn, né? Então, como que vocês, lá na Suno, vocês segmentaram as redes também? A melhor plataforma para cada pessoa e que vai trazer o retorno que a gente quer? A gente foi na tentativa e erro. Feeling. Então, acho que é menos feeling e mais tentativa e erro. Vamos com todo mundo em todo lugar. Uhum. Então, a gente teve um momento em que todo mundo estava em todo lugar. E aí a gente foi entendendo que funcionava. Então, tinha especialista que adorava escrever, odiava aparecer. Puta, não vai dar de estar no Instagram. Exato. Mas ia super bem no LinkedIn. Então... Essa, então, ainda é um caminho que é importante de se seguir, né? Tentar e colher frutos. Eu acho que tem as duas frentes, né? Tem a frente de um planejamento estratégico anterior, que eu acho que funciona muito bem quando... Nessa época que a gente fez muita tentativa e erro, a gente teve que escalar o time de redes sociais muito e etc. Então, exigiu um investimento que a gente estava disposto a fazer. Porque senão exige um investimento do especialista que é impossível de ele ter, né? Porque ele geralmente faz outras coisas também. Então, eu acho que quando você talvez esteja num momento de pensar mais no resultado planejado e precisa desse resultado, talvez o melhor caminho seja um planejamento estratégico em que você define um calendário, define uma forma de fazer e faz isso com muita consistência, porque eu acho que no final do dia o que eu aprendi sobre conteúdo em geral é que o que mais importa é consistência. Totalmente. Obviamente qualidade, mas né, a qualidade, vamos dizer que ela está aí, as pessoas, quando se propõem a isso, eventualmente têm a qualidade, né, têm o conhecimento, a consistência é importante, assim. E aí, então eu acho que um planejamento com consistência pode funcionar. O nosso caso foi mais, a gente
Não que a gente não planejou, mas vamos tentar com todo mundo, em todo lugar que for possível. E aí vamos naturalmente... Acho que a lógica do digital é uma lógica de testes. A gente fez um teste com isso também. É bom que você, né, traga essa informação, porque tem muita gente que acha que contratando uma agência ou alguém para o meu time interno para fazer as redes sociais, daqui 1, 2, 3 meses eu já vou ter vários seguidores, um engajamento muito bom. E não, né? Tipo, as pessoas precisam entender que é muito mais relacionado a todos os dias alguma coisa, né, e colher esses frutos do que algo 100% imediatista, assim, que a gente estava falando lá no início, para ter realmente um trabalho que vai fazer sentido e testar, né, porque eu acho que também não eu, pelo menos, vou um pouco contra a muitos que falam nas redes sociais sobre tem que estar no Instagram, se você não estiver... Cara, não, se a pessoa não tem o perfil... ela não vai conseguir engajar com o público dela, ela não vai conseguir, né, ela pode ter um efeito contrário. Totalmente. Então, eu realmente sou muito dessa. Qual que é o perfil da pessoa, né? O que ela vai sentir um pouco mais de prazer em fazer? É ter uns conteúdos muito bons e mais profundos lá no LinkedIn? Lindo, maravilhoso. Ou então não, puta, ela gosta, né, de estar ali, filmar e aparecer em vídeo. Acho que é muito algo que não tem como colocar todo mundo numa mesma caixa. Eu tenho certeza disso. Eu acho que, assim, tem um ponto importante que é, se fosse possível, né, escolher uma, qual rede teria mais valor ou poderia trazer mais valor? Eu acho que com a mesma consistência e talvez o mesmo engajamento de outras redes, com certeza o Instagram seria o que traria mais valor para o mesmo esforço, digamos assim. Mas acho que depende muito do seu público, depende talvez mais ainda do especialista, porque o público talvez esteja em todos os lugares. Totalmente. Então, também não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Assim, tem que direcionar para o melhor lugar de cada um. O Instagram é extremamente importante, eu não sei se ele vai continuar sendo no longo prazo, mas acho que hoje ele ainda é. Talvez seja menos do que foi há 3 anos ou há 2 anos, mas não adianta insistir e se não é aquele lugar de fala, o lugar em que o especialista se sente bem. Jean, o que você acha, né? A gente tem muito guru aí do marketing, muito guru do conteúdo, né? Muita gente que promete que vai mudar muita coisa e no final do dia não faz nada, né? O que você daria até de direcionamento para os empreendedores ou para quem hoje ocupa uma posição, né, na cadeira ali de comunicação e marketing, mas que não é tão sênior, não tem tanta experiência, de alerta, sabe? De não seguir tanto esses gurus. Não sei se eu fui clara nessa pergunta. Não, eu acho que um cuidado que as pessoas precisam ter quando elas estão buscando alguém para principalmente em termos de marketing de conteúdo, assim, né, seguindo alguém, etc., é buscar alguém que tenha uma trajetória e que já tenha entregue aquilo. Principalmente se for para contratar alguém para trabalhar junto, enfim, empreendedores que buscam profissionais para auxiliar nisso. Por quê? Porque eu acho que é super importante a pessoa já ter construído, porque não é algo fácil, é um processo de construção de longo prazo. Quer dizer que quem nunca fez algo não vai entregar resultados? Não. Pode ser que entregue, tipo, não dá para julgar por isso, mas eu acho que eu teria, e eu fiz isso historicamente, eu tive segurança quando eu fui buscar alguém para me ajudar com pessoas que já tinham construído, entendendo o histórico de construção. Eu falo principalmente de quando eu contratei consultores ou agências que me ajudaram a algo, tinha um histórico de entregas. Cara, não existe milagre, né? Não existe milagre. E aí eu acho que diminui muito a tua chance de erro quando você pega alguém que já construiu, já fez aquilo, já ajudou um empreendedor a chegar lá, ou uma empresa a fazer alguma construção de conteúdo. Então, é isso. Não existe milagre. Não quer dizer que, quem está começando agora não vai conseguir, não. Pode conseguir, mas eu acho que alguém com histórico com certeza ajuda muito. Principalmente porque é caro não só financeiro, é caro em termos de tempo, construir uma reputação, construir conteúdo e etc. Então, a experiência eu acho que vale. Jean, acho que 2 perguntas em uma aqui, né? Acho que no bastidor ali a gente estava falando... E aí agora, bem voltado para a galera de comunicação mesmo, a gente estava falando um pouco da formação, né? E às vezes do que falta hoje na academia para esse profissional de comunicação ser um
bom profissional no mercado que a gente vive hoje, né? A gente teve a ascensão do digital, a questão da agilidade, né? As pessoas elas precisam entender um pouco de mecanismos usando tecnologia. Tem muita coisa que a gente precisa ter ali no nosso dia a dia para a gente se destacar num mercado extremamente competitivo. Eu imagino que tem muita gente que olha, né, essa sua jornada de, putz, se formou em jornalismo, trabalhou, né, em veículos super tradicionais, depois foi para uma revista, né, para um veículo que tem uma cabeça já bem mais moderna, né, a Exame tem isso, né, hoje senta numa cadeira de CMO de uma empresa que está super bem consolidada no mercado. Então, você tem uma jornada ali que deve ser exemplo para muita gente, né? Você falou que no início estudou pra caramba, né? E hoje, assim, quando você olha uma pessoa que você vai contratar para o seu time, né? Quais são características, né, importantes que você leva em consideração, né? E qual que é, mesmo de pessoa saindo ali da faculdade, uma bagagem, mesmo que pequena, né, que você acha que é necessário ter para se destacar, sabe? Eu acho que a principal é a curiosidade, eu acho que isso não importa muito a área, assim, também. Tá. Porque nesse tempo, como até atuar como CMO, tive a oportunidade de contratar de engenheiros a, obviamente, jornalistas, que a gente falou um pouco aqui. Tá. Enfim, de pessoas que vieram do ITA, pessoas que talvez estavam na faculdade que não era uma faculdade de ponta. E eu acho que o que une essas pessoas? O que faz que todo mundo possa estar no mesmo time e entregando? Eu acho que a curiosidade de aprender, assim. Assim, historicamente, talvez o que me possibilitou passar por áreas diferentes, de fazer lançamentos de infoprodutos no mercado digital, e acho que talvez isso foi o que mais levou a gente longe, historicamente, até a escrever sobre política ou sobre negócios lá atrás, foi tentar aprender as coisas de forma rápida, assim, ser curioso e fazer e tentar entender aonde eu estou e aprender rápido. Então, a primeira coisa que eu tento buscar em um profissional é o quão curioso ele é, o quanto ele gosta de aprender, Tá. que eu acho que é fundamental, porque todo o resto, e assim... Se ele é curioso, ele vai aprender a usar o chat para melhorar a performance dele. Assim, Tipo... bons profissionais, se somos adultos, todo mundo consegue aprender, né? Sem nenhum problema cognitivo, digamos assim. Todo mundo consegue aprender, ela tem que querer aprender. Eu acho que essa vontade é fundamental. Seja para usar o chat GPT para melhorar a tua copy, talvez você não seja incrível de copy, mas tem ferramentas que te ajudam nisso. Ou para qualquer outra coisa no seu dia a dia, ou para aprender Excel, ou para aprender a edição de vídeo e etc. Então, e geralmente os profissionais que trabalharam comigo ao longo dessa jornada e que mais se destacaram, desde lá atrás, né, quando eu era um repórter júnior até hoje, eu vejo as pessoas que foram melhor, eram as mais esforçadas e que tinham mais curiosidade. E aí, como é que você descobre isso numa pessoa? É extremamente difícil. Geralmente o caminho que ela percorreu para chegar até ali indica muita coisa. Então, na faculdade, pessoas que testaram coisas diferentes, geralmente sentem curiosidade e tendem a ser bons profissionais ou profissionais que você consegue moldar. E eu acho que é um pouco isso que eu busco quando eu contratei pessoas no meu time e, enfim, acho que nos últimos anos eu contratei bastante gente que passou por lá. Quantas pessoas tem no time que você falou? 70? Hoje 70, mas assim, a gente chegou... Eu tinha outras áreas que ficavam comigo, então eu cheguei a ter 100 pessoas no time. Cara, é muita gente. Bastante gente. E aí, isso foi desde lá atrás, eu lembro quando eu fiz a entrevista, ele contratou o primeiro estagiário da Suno, a gente não tinha nem estagiário ainda, era pouca gente, aí contratou o primeiro estagiário, até, enfim, agora que a gente está com um grupo estruturado, num momento legal e tal. Então, acho que até pegando a carreira, o fio que liga as melhores pessoas, certamente é gostar de aprender e ter curiosidade é a principal. Não ter preguiça, né? Total. Preguiça... Mas eu acho que aí é um pouco da autorresponsabilidade, assim, né? Não dá com certeza. Não dá pra ter preguiça no seu dia a dia, você tá lidando com a sua vida ali, né? Então, acho que quanto mais sério as pessoas levam a carreira delas e mais elas querem chegar longe, mais ambiciosas são, isso também, obviamente, contribui muito enfim, para as pessoas poderem crescer na carreira. Parabéns, viu? Obrigado. Sério, eu gosto demais, assim, da gente, né, quando senta pra ver esse histórico, assim, tudo que construiu, né, e conquistou, é maravilhoso. Super legal. Parabéns Obrigado. mesmo.
Seguinte, uma última pergunta, Jean, acho que é algo que, olhando assim, né, falando até com, a gente tá ali, empreendedor comunicador, né, empreendedor comunicador. Qual que é o futuro, né, do marketing de conteúdo, assim, na tua visão? Pergunta super difícil. É complicado, né? É super difícil. E assim, eu acredito que para ter sucesso no marketing, o que a pessoa precisa, né? Ou o que uma empresa precisa? Ela precisa estar ligada em tendências, principalmente. Uhum. E isso vale desde, talvez, sei lá, uma grande empresa que faz as campanhas mais padronizadas possível, assim, né? Que, enfim, até essas grandes empresas, elas vão estar ligadas em tendências, até quem está empreendendo ou quem está no mercado de comunicação com uma empresa, uma PME crescendo, tá ligado em tendências e utilizar isso de diferentes formas. Isso vale para tendências de distribuição, que eu acho que é fundamental. Então, quais são as tendências de distribuição que estão acontecendo? Geralmente você consegue surfar muito bem ondas com isso. Então, por exemplo, a gente surfou muito bem a onda do Instagram começando a fazer redes sociais em 2018. O Instagram já existia, mas o que aconteceu entre 18 e 20... Nossa. Isso explodiu. Uhum. Então, a gente surfou essa onda bem. Obviamente tem muito trabalho envolvido, muita consistência, mas também tem muito de entender aquela onda. Eu vou dar um exemplo que a gente não fez bem. TikTok. Tá. TikTok a gente não fez bem. A gente passou, enfim, o dia a dia é difícil, a gente não olha para tudo e acaba acontecendo. TikTok a gente não fez bem. E eu poderia dar muitos exemplos do que a gente fez bem e do que a gente não fez bem. Nesse sentido de pegar ondas, mas... falando em termos de marketing como um todo, eu acho que tentar entender as ondas e migrar entre elas é importante, sempre fazendo bons conteúdos com consistência. Então, podcast que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é uma onda que foi super bem. Hoje, eu acho que ela é até talvez menos relevante em termos de as pessoas que vão ouvir um podcast todo, mas muito relevante em termos de distribuição de marca, distribuição de conteúdos, de pequenos conteúdos. Exato. Então, aproveitar essa onda é super importante para você poder distribuir o conteúdo que você quer distribuir. Então, o que você está fazendo aqui, né, tendo um podcast, é exatamente isso. Você está aproveitando uma onda para distribuição. Então, acho que... eu não fico aqui, né? Eu tenho vários outros canais que eu utilizo para levar a minha informação. É isso. Então, ir aproveitando as redes ou as diferentes tendências, digamos assim, sempre com conteúdo de consistência, né? Então, contando a sua história, né? A história da sua marca, ou o que você quer contar nesse fio, digamos assim, e aproveitando a distribuição dos diferentes momentos do mercado. Tá. Não sei se eu fui 100% claro, mas acho que a lógica é mais ou menos essa. Mas é essa, tá. Consistência em conteúdo e aproveita as ondas de mercado. E tendência. Perfeito. Obrigada demais, assim. E eu queria que você compartilhasse, né, suas redes sociais, como que o nosso público ele consegue, né, te achar. Afinal, você é um influenciador, né? Então, deixa aqui suas redes, a gente vai deixar escrito também aqui, porque é difícil falar seu nome. Exato, eu ia falar isso, eu vou falar, vai ser difícil, acho que tomara que esteja escrito, mas é @Jean Kodzikowski, com G e com I, Jean, e Kodzikowski é mais difícil ainda, é KOJIKOVSKI. Eu já soletrei isso... sei lá, milhares de vezes na minha vida, então eu já faço uma musiquinha quando eu tô selecionando por alguém, para ficar mais fácil. Mas enfim, acho que se procurar, principalmente no Instagram, @GIAN, já vai aparecer. Você falou que eu sou influenciador, nem sou tanto assim, acho que lá atrás eu fiz alguma coisa, hoje eu tô tentando voltar, mas eu espero poder compartilhar conteúdo de qualidade lá, então se me seguir vai ser ótimo. Obrigada demais, viu, Jean? Obrigado você e muito legal estar aqui. Gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.